pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Investindo no Sucesso. Eu me chamo John. E eu me chamo Pablo. E hoje nós vamos falar sobre teto de gastos e o quanto isso está influenciando na política, né, que é uma decisão política, e no mercado financeiro. Exatamente, porque você pode achar que não, mas isso influencia muito no mercado financeiro, porque passa a ter muitas incertezas. E incerteza política gera oscilação no mercado. O que é o teto de gastos em si? O que ele prevê? Ele prevê todas as despesas, né, isso, que vai ser feita no próximo ano para a população. Saúde, educação, tudo que você imaginar está envolvido nesse teto de gastos. Assim, no meu ver, pelo que está acontecendo é o seguinte: o teto de gasto ele foi introduzido lá no governo de Temer, né, para impedir que existisse as pedaladas fiscais, a questão do gasto exacerbado, enfim, tem que ter um teto. Porque o que é o teto? O teto é o orçamento. A sua família tem um orçamento dentro da sua casa. Então, se o patriarca ou a matriarca, ou os dois, juntam a renda, eles têm uma renda de X valor e gastam um valor a mais, eles vão fechar o ano no vermelho. Quando se fecha no vermelho, é ruim para todo mundo, porque é dívida, no começo do ano tem material de escola, de criança, tem que comprar roupa, tem que se alimentar, o pessoal quer dar uma viajada para esparecer, então vai se limitando. Então o teto de gasto funciona da mesma forma, sendo que no âmbito governo, no âmbito Brasil. Exatamente. E por que que o pessoal está falando tanto, essa PEC de transição, estão querendo botar ela por fora do teto de gastos? Para poder tentar manter o que atualmente é o Auxílio Brasil, né? Isso. Que está para ser feita a mudança para voltar a ser Bolsa Família, né? E segundo a comissão de transição, né, do governo, está informando que não dá com o teto de gastos para poder manter os valores prometidos. Para poder fazer isso, a gente tem que deixar esse valor fora do teto de gastos. Aí por que isso causa incerteza no governo, né? Porque, pelo menos pelo que eu estava verificando aí, mostra que serão, em média, 200 bilhões para poder manter o ano de 2023. Bilhões? Bilhões. Não é pouco, são 200 bilhões. Já previstos só para poder manter que no caso vai ficar o Bolsa Família. Fora o que já tem previsto no teto de gastos, que vai ser para utilizar para outras coisas. Aí o mercado fica com medo por quê? Porque isso é um furo muito grande, já previsto inicialmente. Quando é no decorrer, que é como podemos ver que ocorreu, né, devido a essa pandemia, né, são casos extraordinários que levam a ter que fazer uma movimentação nos gastos do país. Mas você já entrar assim, aí por isso que eu acho, pelo menos pelo que eu vejo, é isso que faz o mercado ficar oscilando tanto, ter tantas quedas, porque certas falas, certas coisas que são ditas que vai ser feito, acaba afetando o mercado em si. É porque eu penso também dessa forma. Assim, eu penso que o mercado, ele não é bolsonarista, ele não é petista, ele não é narcisista, ele não é ista, nada. O mercado, ele é feito de decisões que pessoas influentes tomam. Então, se um cara toma uma decisão influente dentro de uma grande empresa, essa decisão ela reverbera sobre o todo que depende, seja direto, seja indireto daquela empresa. Por exemplo, você trabalha numa empresa que é um grupo. Nós trabalhamos em uma empresa que é um grupo. Se a maior empresa desse grupo, vamos dizer assim, ela tem uma decisão que possa interferir na vida dos demais, todo mundo vai sentir. Por mais que eu queira aceitar que aquilo seja bom, aquilo ali eu vou sentir de uma forma negativa, porque se atrapalha o fluxo de caixa, se atrapalha o lucro da empresa, se atrapalha a quantidade que a empresa pode crescer, vai atrapalhar a vida da pessoa que depende diretamente daquela empresa e às vezes de quem depende indiretamente também. Então, a gente está vendo o dólar saindo do Brasil, a gente está vendo uma inflação que estava querendo recuar, a gente já não vê sinais desse recuo, porque o IPCA está subindo. Exato. Então, tudo isso está influenciando por conta de uma PEC que até outra hora não existia, e agora passou a existir, e vai sair do bolso de quem? Vai sair do bolso, mais uma vez, do brasileiro que acaba pagando a conta por conta de decisões que é tomada de políticos. O político toma uma decisão por toda uma população, e essa decisão ela fica segura, e o mercado reage daquela forma porque ele não quer perder dinheiro, o mercado ele só quer lucrar.
Exatamente, até porque a gente sabe que o mercado vai perder muito dinheiro pelo fato de que o Brasil ele tem muitas estatais e grandes. E essas estatais estão na bolsa. Principalmente elas são, digamos assim, elas são até as maiores, né? As que influenciam mais no índice Bovespa. Então, se você sabe que eles vão ter uma utilização de um gasto tão grande, esse dinheiro também vai ser tirado dos lucros dessas estatais. O exemplo da Petrobras. Exatamente. A Petrobras anunciou uma distribuição de dividendos de 44 bilhões. Exatamente, em média de 44 bilhões. Bom, média de 44 bilhões. Sócio, feliz. Você, sócio de Petrobras, feliz. A ação da Petrobras se mantém lá no preço. Por quê? É uma boa pagadora de dividendos, está tendo lucro recorrente. É uma estatal, apesar de ser uma estatal que não dava lucro, passou a dar lucro. E o pessoal entendeu, estatal dá lucro. Então, vamos manter, casas de análise mantendo as recomendações de compra da estatal e simplesmente uma decisão do governo em dizer assim, porque o governo é um acionista, né? Dizer assim, não vamos distribuir esse dividendo porque a gente está vendo a situação do Brasil como é que está, vamos dar uma segurada nisso aí. Automaticamente o investidor olha para aquilo ali e diz, peraí, vamos mexer na parte mais importante da empresa, que é o quê? Os dividendos. Qual é a parte mais importante da empresa? Para o acionista vai ser tanto, né? No meu ver, vai ser tanto o trabalho que ela está desempenhando, né? Para poder gerar um caixa, gerar um lucro, e o lucro que vai ser também repassado para o investidor. Ele não entra na cota de uma empresa pensando só, eu vou comprar a empresa. Não, ele quer ter algum lucro. Exato. Seja em dividendos ou seja na valorização da cota daquela empresa, porque ela está crescendo. E se o governo interferir e passar a utilizar esses recursos dos lucros para, como é que pode dizer assim, subsidiar gastos do governo, a empresa ela não vai se manter por muito tempo. Ela vai começar a ter, em vez de ter lucro, vai ter prejuízo. Não, você tem que entender que o mercado ele oscila dessa forma porque ele entende o Brasil como uma grande empresa. Então, se essa grande empresa tem decisões que o mercado entende que são decisões perigosas, ele vai oscilar muito para baixo, ou se for uma decisão que o mercado entenda que seja muito boa, muito positiva, ele vai oscilar muito para cima. Até porque o mercado ele sempre tenta estar se antecipando dos fatos. Né? Exato. Ele sempre tenta estar um passo à frente. Ou seja, quando já está ele cai bem antes até das coisas acontecerem, porque ele já prevê algo mais à frente. Ele começa a procurar ver, mas se tiver essa PEC, que vai ter um gasto tão grande, além do gasto já previsto do país, porque isso abre uma brecha para você, tipo assim, você tira esse gasto da previsão. Quando o mercado ele identifica uma falha, ele tenta fazer justamente isso que você está falando, né? Ele tenta se antecipar. Como é que ele se antecipa? Ele toma alguma posição. A posição dele vai ser ou sair, se uma decisão ele entender como ruim, daquele setor, diminuir, ou então realizar logo o lucro que ele teve. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar fuga de capital, dólar. Ou seja, vai aumentar a quantidade de moeda real dentro do nosso país, né? O nosso real, desvalorizando a própria moeda, gerando inflação, subindo IPCA, o que gera desinvestimentos, né? Porque a partir do momento que o dinheiro ele sai do mercado financeiro para fora do país, os dólares saem para fora do país, por mais que um político chegar lá e diga, mas a gente não gasta em dólar. Não só o dólar em si, a gente fala o dólar porque é a moeda universal, digamos assim, né? Mas é dólar, o investidor estrangeiro, quando ele começa a tirar o capital do país, a economia sente. Então, quando a gente tem uma situação que vai ajudar a influenciar negativamente, acaba ajudando essa situação que já está acontecendo lá fora e aumentando mais ainda as incertezas, o pessoal se recuando cada vez mais. Quando as pessoas se recuam, o que acontece? Elas migram para o dólar. É incrível como isso acontece. Os países, quando eles estão numa situação mais difícil, economia, eles começam a migrar para o dólar, que, queira ou não, é a moeda mais forte. Isso gera incerteza em todos os países que estiver vivendo aquela situação. Então, o que a gente está vivendo hoje, essa questão da PEC das transições, é algo muito perigoso e é algo que deve ser analisado, inclusive, pelo brasileiro médio. Ele deve estar procurando fontes para entender do que se trata, de onde está vindo esse gasto,
que é que ele vai gerar? Ele vai gerar mais imposto? Porque Ele vai gerar mais inflação, consequentemente? exatamente, pode não ser visto de primeira instância que vai ter uma pancada no bolso do Exato. pequeno consumidor, de nós. Por quê? Esse gasto ele vai ser feito agora. Isso vai gerar uma inflação futuramente. Isso porque se o dinheiro está saindo em grande... Porque ele está prevendo a despesa, mas não se sabe quanto é que vai ter de entrada, a receita, quanto é que vai ser, como é que pode dizer assim? Arrecadado pelo governo. Hoje é boa, a receita é boa. Hoje é boa. A gente não sabe no final de 2023, no final de 2023, no final de 2024, a gente não sabe qual vai ser o que vai estar sendo arrecadado. E eu acho mais engraçado eles mexerem nesse tipo de coisa, por exemplo, voltando lá à situação dos dividendos da Petrobras. Porque se o Brasil é o maior acionista, é o maior beneficiário, porque ele não só recebe só os dividendos, porque vamos supor, se ele vai pagar tanto de dividendo, 44 bilhões aproximadamente, uma boa parte disso é do governo. Se ele for o maior acionista, digamos que vai ser metade. Digamos assim que vai ser metade, vamos Ou arredondar seja, para isso. 22 bilhões já é só do governo. Fora os impostos. Que está sendo arrecadado em cima Pelo da próprio venda. governo. Exatamente, que está sendo arrecadado na venda do produto pelo próprio governo. É porque assim, eu vejo o Brasil já é um país difícil de se investir, porque imposto alto, né? A gente vê várias empresas lutando aí agora, que não está o setor agro, para tentar manter um imposto que ele não pagava agora, e agora ter que pagar, a dificuldade. Então já é difícil de investir no Brasil. Tem a pontuação lá, média, mas queira ou não, o Brasil é um país que ele... A pandemia mostrou muito isso. Depois da pandemia entregou PIB, entregou superávit. Ou seja, será que isso aí é fake news, é notícia falsa? Eu acho que não, porque número é uma coisa. Uma coisa é número, outra coisa é você tentar decifrar o que vai acontecer no futuro, uma coisa que já aconteceu, que é os resultados que vem dando. Então, quando o investidor vê que o país ele já lucra em cima do dividendo que ele já vai tirar, já vai ter a parte dele, que ele já lucra em cima dos impostos que a empresa gera, porque é uma empresa que movimenta, circula muito capital, isso aí a gente está falando de uma parte do lucro dos dividendos, fora o capital que gira dentro da empresa. Então tudo aquilo ali gera imposto para a Petrobras, não sei os números, mas passa aí dos 100 bilhões de arrecadação em cima de impostos. Eu acho que é dos 100 bilhões, se alguém pesquisar direitinho vai encontrar. Então, quando o acionista médio vê isso que está sendo feito, a pessoa entra nesse âmbito de será que faz sentido eu continuar nessa empresa? Ou seja, será que faz sentido eu continuar investindo no Brasil? Então, todas essas dificuldades só geram mais dificuldades, que por mais como o Pablo falou agora, ele vai abrir um teto maior para poder gastar mais, sendo que ele não sabe nem se vai arrecadar O suficiente. Porque se está arrecadando agora é porque está tendo investimentos. Mas se esse investimento ele cessa, não tem arrecadação. Estão tentando exatamente extinguir, retirar o teto de gasto, porque a comissão está dizendo que é uma coisa que acaba bloqueando certos investimentos ou crescimento no país. Então, esse tipo de coisa que é falada, esse tipo de incerteza do que vai ser feito no ano seguinte, acaba causando muita oscilação no mercado. Eu vi que o Paulo Guedes ele falou algo a respeito sobre essa questão do desenho do teto de gastos. Porque o teto de gastos ele é feito na medida que o país ele mantém um certo gasto e mantém uma certa arrecadação. Ou seja, se aumenta a arrecadação, ele precisa implementar algum programa social, alguma coisa de transferência relacionada ao que está acontecendo hoje, né, que seria de transferência de renda. Ele precisa aumentar esse teto de gasto. Mas para aumentar esse teto de gasto, para ele ser desenhado da forma que o Paulo Guedes falou, pelo que eu entendi, a arrecadação também tem que aumentar. É como se fosse manter nivelado, no 0 a 0. Nunca deixar no menos. Não manter a mesma arrecadação e aumentar o gasto. Exatamente. Para aumentar um, tem que ter o outro aumentando. Exato. Também, para poder, digamos assim, né, se pagar. Para não ficar dívidas, digamos assim. Passar para o próximo ano uma dívida do ano anterior. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar sobre como as decisões políticas afetam o mercado financeiro
Eu espero que vocês tenham entendido, né? E que não tenhamos nos prolongado. A gente tentou falar da forma mais simplificada possível para vocês. E a ideia do Investir no Sucesso é dividir informação, dividir conhecimento, para que todo mundo venha aprender e venha despertar esse interesse de entender o quanto o mercado financeiro, o quanto investir para o seu próprio futuro é importante. E outra coisa, pessoal, não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, é muito importante para o crescimento do canal. Se você quer ver essa informação chegando a mais pessoas, esse comprometimento que a gente quer ter mais com as pessoas. A gente passou um tempo sem filmar, de fato, sem gravar. A gente passou um tempo sem gravar, de fato, mas a gente tá tentando fazer uma coisa, outra, mas a gente vai chegar lá e quer conseguir ter um tempo só para trazer mais conteúdo para vocês, pelo menos semanalmente, para no futuro conseguir trazer aí, quem sabe até diariamente, né? A equipe pode crescer. Investir no sucesso sou eu, investir no sucesso é Pablo, investir no sucesso é todo mundo que decide investir e decide ter sucesso em seus investimentos.